Ei pessoal, ei Priscila, tudo bem? A nossa parte do trabalho é posse, parte 3, e os integrantes do grupo são eu, Amanda Moura, Amanda Corona, a Luana Machado, a Luísa Barcelos e Yasmin Dilke. Bem, a gente resolveu primeiramente fazer uma análise geral e um resumo também da nossa parte do livro. E a gente resolveu também destacar as características românticas presentes na obra. Houve também a nomeação de cada capítulo pertencente à nossa parte para poder situar mesmo vocês e de um jeito sucinto que dê para entender o que cada capítulo trata. A gente trouxe também uma obra cinematográfica atual que se relaciona em alguns aspectos com o livro Senhora e algumas perguntas para a gente poder refletir e gerar um debate. Então, vou falar um pouquinho sobre o resumo da nossa parte do livro A Senhora. A nossa parte retrata o cotidiano do casal logo após o casamento deles. O Fernando recebeu dotes para se casar com a Aurélia, e por isso ele se sente um pouco inferior a ela. E ela gosta de mostrar superioridade, ele se sente como um escravo mesmo. Ela fala que ela comprou ele como se comprasse um escravo. A gente pegou essas cenas que são de um filme que é baseado no livro A Senhora, para retratar coisas que acontecem durante o livro. A cena número 1 é quando ele vai para o trabalho e a Aurélia vai atrás, impedindo que ele vá para o trabalho, porque ela quer demonstrar mesmo essa superioridade perante ele, não permitindo que ele vá trabalhar. O Fernando, porém, ele é muito orgulhoso e não quer gastar o dinheiro de Aurélia. Então ele é taxado como econômico pelos empregados, mas na verdade é orgulho dele. Na frente de amigos, parentes, empregados, o casal é feliz, perfeito e tal, mas na verdade eles sempre estão brigando e discutindo, não era uma união sincera, e sim de aparências. A imagem 2 mostra um jantar, porque a Aurélia e Fernanda estavam fazendo visitas sociais e foi na casa de uma amiga de Aurélia, uma amiga antiga. E lá o Fernando ficou meio contra a parede de falar qual foi o valor pago por ele. Na imagem 3 mostra o casamento da Adelaide. E no casamento, quando o Fernando olha para o altar, ele vê suas duas traições. E suas duas traições pelo dinheiro, tanto Adelaide como Aurélia, que estava sendo madrinha. Na imagem 4, mostra o casamento da irmã de Fernando. E no casamento, o Fernando vai sozinho, ele não leva a Aurélia. Isso é meio estranho naquela época para a sociedade. Analisando um pouco do livro, nessa parte a gente pode ver que mostra o cotidiano do casal, onde é um casamento de fachada e eles vivem de aparência. Os dois são muito orgulhosos, e Fernando se sente como escravo de Aurélia, porque ela pagou o dote por ele, e ela gosta sempre de enfatizar isso para mostrar superioridade. Assim como foi dito pela Luana, a parte 3 mostra como foi a relação deles durante o casamento. E o nome dos capítulos faz referência a uma conversa ou a uma parte marcante, como a rejeição de Fernanda aos luxos de Aurélia, a uma conversa deles sobre ainda não ter um álbum de celebridades brasileiras, a aparência de casal perfeito, a forma como os empregados falavam de Fernando ser econômico, a Aurélia dizendo a Fernando que se casou com um homem nobre e não com um avarento, e ela não entendendo as atitudes dele, como se é boa, ruim, mal. Uma conversa na casa da sua amiga sobre qual foi o preço de Fernando. Entender que, na verdade, as atitudes de Aurélia não era vingança, mas era orgulho. O casamento de Adelaide e a expressão de Fernando na pintura, e a maneira que uma Aurélia se aproximou dele só para mudar isso. Então aqui a gente tem a análise dos elementos da narrativa. Na parte da posse, os personagens são a Aurélia, o Fernando, a Dona Firmina, Dona Camila, a Adelaide. Na verdade, a Adelaide ela é citada, então a gente acha legal botar aqui também. E Mariquinhas. O espaço é parisiense europeizado, incrustado na sociedade carioca. O que isso quer dizer? Bem, isso indica que a sociedade se entretia, se divertia à maneira francesa, então por meio de teatros e bailes, né? O narrador, ele é em terceira pessoa, observador e onisciente. Onisciente porque ele conhecia o íntimo de todos os personagens, né? O tempo, bem,
A história foi escrita no século XIX, mesma época que o autor vivia. No slide seguinte eu vou explicar um pouquinho, dessa relação. Por que ele escreveu a história na época que ele vivia, né? Tudo tem uma relação, gente. O enredo tem a temática central do casamento por interesse e consequente vida de aparência do casal. A nossa parte é muito descritiva, fala muito da rotina deles, então vocês vão poder entender essa vida meio que dupla deles. Bem, a gente sabe que não foi pedido, mas a gente achou legal trazer uma análise interpretativa e subjetiva também, porque nem tudo é literal, né, gente? Nem tudo dá para ser compreendido pelos elementos da narrativa. Então, às vezes, subjetividade é legal para compreensão. Bem, sobre desenvolvimento textual. Essa obra foi escrita, como eu já disse, no século XIX, então tem palavras que a gente nem escuta mais atualmente. Então isso traz muito rebuscamento para aquele texto, né? Ele era muito detalhado e tinha descrições psicológicas das personagens. Isso é até um traço meio do realismo, né? Mas enfim, vamos continuar. Ele demonstra a rotina do casal e o embate ali presente. O que é esse embate? Bem, se tinha conflito, se tinha troca de farpas entre Aurélia e o Fernando, significa que tem algum sentimento ali. Então isso mostra o caráter romântico, né, e não pessimista de José de Alencar. Isso é uma coisa muito importante. É um marco da escrita dele, assim vamos dizer. Sobre a relação do contexto histórico e a escrita. Bem, era relativamente frequente o casamento por interesse na época. Então, Alencar buscava retratar isso na sua obra. É aquilo que eu tinha falado. Por que ele escreveu no tempo histórico, no mesmo tempo histórico que ele vivia? Por isso, porque ele meio que criticava isso. Isso já leva para o tópico seguinte, né, que é a crítica. Criticava os valores morais que eram adotados ali e a vida de aparência. Então, em toda a obra, e principalmente na nossa parte, ele vai ponderar essa crítica de viver pelo dinheiro. É até interessante falar isso porque, só pensar no título das partes, o preço, quitação, posse, todos os títulos foram bem pensados na questão financeira. Enfim, gente, ele é muito bom, né? Também resolvemos trazer a análise antroponímica. O que é isso? É o estudo dos nomes dos personagens. E com certeza, gente, pode ter certeza, não foi por acaso que ele escolheu a Aurélia, que ele escolheu o Fernando. Bem, teve ali a construção antitética de Aurélia Camargo. O que é isso, gente? Construção antitética. Então, antítese quer dizer que tinha uma oposição entre aqueles termos. Tá, vamos lá. A Aurélia vem do latim e significa filha do ouro. Então a gente já pensa numa pessoa mais, vamos dizer, fina, rebuscada. E também a Aurélia, assim, na hora de falar, se assemelha à auréola, que seria uma coisa divina, angelical. E aí vem o sobrenome dela, Camargo. Camargo se remete a uma coisa amarga, assim, doçura, meio carrancuda, vamos dizer assim. Caraca, por que ele botou a Aurélia e Camargo junto? Justamente por isso, porque no início ela é toda apaixonada, toda boazinha, e depois que Fernando larga ela fica totalmente fria e calculista. Então, José de Alencar, ele conseguiu pescar muito bem e se trazer até pros nomes dos personagens, né? Sobre Fernando. Bem, Fernando, ando, termina com gerúndio, né? E o que significa? Gerúndio quer dizer que está em desenvolvimento ainda, aquela ideia não foi terminada. E é justamente isso que acontece, porque o Fernando, ele tem uma evolução muito grande na história. Ele era todo movido por interesse, né, assim, e depois ele realmente se casa com ela por amor verdadeiro. Então, na nossa parte, em toda a obra, na verdade, ele mostra muito esse gerundismo, esse desenvolvimento. Então, aqui a gente trouxe um trechinho do filme Senhora, que é baseado na obra Senhora, de José de Alencar. O pedacinho que a gente pegou é referente à terceira parte, a posse, que é a nossa. Então é isso, pode passar o vídeo. Então foi trabalhar, não é? Aurélia, espere por mim, Aurélia. Aurélia! Depressa! Vamos correndo para a redação do jornal O País. Depressa, criatura, depressa! Eu tô indo, dona Aurélia, tô indo.
je vous parlerai sur les événements littéraires de plus grande date. Mais comme je vous disais à l'instant, je remercie vraiment de votre gentille présence et je suis à la disposition pour n'importe quelle question. Si vous voulez me faire une question maintenant, s'il vous plaît. C'est gentil, hein? Ils sont venus me voir ce soir. Très gentil. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. No jornal informaram-me que o senhor estava aqui. Faz parte do meu trabalho, não é? Qualquer pessoa, quando não é rica, precisa trabalhar para viver. Embora eu sei, já tenho um emprego de marido. E não lhe basta? Eu tenho com a senhora uma dívida de 20 contos de réis. Preciso trabalhar para pagar. O cheque de 80 contos ficou em seu quarto, pois não? E será que já pensou nas aparências? Não, não pensei nisso. O senhor é meu marido. Ou antes. Meu escravo, eu o comprei. Comprei como se compra um negro qualquer. Foi. Portanto, senhor Fernando, eu dou as ordens. O senhor obedece. Meu corpo obedece. A senhora comprou meu corpo, não a minha alma. Quais as ordens, senhora? Durante uma semana, o senhor não vai trabalhar. Depois poderá, se quiser, manter os 2 empregos. Nós vamos respeitar o que os outros chamam de lua de mel. O senhor não sairá de casa sem usar a carruagem. O senhor usará as roupas novas que estão em seu quarto. Eu quero um marido bem vestido, de boa sociedade, bem elegante de maneiras distintas. Estou anotando tudo, senhora. Aos olhos dos outros, mesmo diante do mais simples negro escravo, vamos representar um grande amor e uma maior felicidade. Vamos representar o casal mais feliz deste Rio de Janeiro. Em todos os tempos, o mais feliz. Somos bastante atores para isso, não somos? Sua opinião é para mim como um farol. Indica-me o caminho. O que não impediu o seu naufrágio, senhor Fernando Seixas? Agora dê-me o seu braço. O casal mais ditoso do Rio de Janeiro volta para casa. Nós percebemos características românticas na obra Senhora, como sofrimento e angústia. Tem, inclusive, citações de Lord Byron, a relação de compra entre a mulher e o homem, a idealização feminina e, em alguns momentos, até a exaltação à natureza, mas principalmente críticas à sociedade. E uma coisa que eu percebi foi que na terceira geração romântica, a mulher ela já não é mais vista tão puramente como era nas outras, não é mais um amor tão idealizado,
Mesmo assim, a Aurélia, mesmo podendo ser amada e tocada por conta do orgulho, ainda fica só na idealização. E Fernando, apesar dele ser pavor da liberdade, principalmente do abolicionismo, ele é feito de escravo por Aurélia. Ele é submisso a ela. A análise da obra cinematográfica que a gente fez foi do filme alemão Ides e Rose, lançado em 2020 pela Netflix, que conta a história de uma menina que, para convencer os pais a deixar estudar em Nova York, falsificou um namoro com um garoto pobre que acabou se apaixonando por ela, trazendo vários aspectos do romantismo, tratados também em Senhora, como o amor platônico, a idealização, o vencimento do amor no final e o clássico clichê do garoto pobre se apaixona por garota rica. Bom, aqui a gente resolveu trazer um pouquinho da biografia do autor e das obras dele. Então, José Martiniano de Alencar é o nome completo dele. Ele nasceu dia 1º de maio de 1829 no Ceará. Com 1 ano, em 1830, ele se mudou para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Com 14 anos, ele foi para São Paulo e entrou numa faculdade de Direito com 17 anos, lá mesmo. Ele foi um grande romancista da literatura brasileira, escreveu obras das diferentes gerações do romantismo, da primeira, da segunda, da terceira, escreveu prosas indianistas, prosas urbanas, entre outras. E, além de escritor, ele foi um crítico teatral, jornalista, advogado e político. Ele morreu aos 48 anos, em 1877, de tuberculose. E aqui eu trouxe algumas obras famosas dele, que ficaram bastante conhecidas e que a gente conhece bastante até hoje, como Senhora, Iracema. As outras também, mas pra mim, pelo menos, são as principais. Então, aqui tem a Viuvinha. Lucila, Senhora e Divas foi a trilogia dele. No caso, a gente está falando sobre a Senhora, né, no trabalho. O Guarani e Iracema, que foram obras indianistas da primeira geração do romantismo. Bom, então agora a gente trouxe uma interação para fazer com a turma. Então, a gente pede que vocês respondam aí, caso puderem, né? E a gente fez perguntas baseadas no livro, mais na nossa parte, mas pode ter perguntas relacionadas às outras, à obra inteira também. Não são perguntas com uma resposta correta, é mais referentes à opinião de vocês, para trazer uma reflexão e um debate. Então vamos lá. A primeira pergunta é: se você estivesse no lugar de Fernando Seixas, você se casaria por interesses? Segunda, não me importaria que ele fosse Lúcifer, contanto que tivesse o poder de iludir-me até o fim, e convencer-me de sua paixão e inebriar-me dela. Mas adorar um ídolo para vê-lo, a todo instante, transformar-se em uma coisa que nos escarnece e nos repele. Aurélia diz isso em uma de suas conversas com o marido. No lugar dela, o que você preferiria? Um demônio que te enganasse completamente ou um anjo que falhasse em suas bondades? Terceira pergunta. Em sua opinião, a sociedade de aparências daquela época ainda existe na sociedade odierna? Se sim, como? 4. Você viveria ou vive uma vida de aparências? E 5. O que você pensa sobre o namoro de fachada? Teria um? Aqui foram as referências de artigos e sites da internet. Então, obrigada pela atenção, gente. E é isso, beijos!